Olá, queridos irmãos, é uma alegria poder estar com vocês aqui para a nossa segunda noite do nosso projeto Os 10 Dias de Oração, que estamos estudando como tema central o fim, preparados para a vitória. Nesta segunda noite, o tema é Fidelidade Provada. E eu gostaria de começar então o nosso estudo de hoje, desta noite, para nós refletirmos com 3 textos da Bíblia. O primeiro deles se encontra em Apocalipse capítulo 2, verso 10, que diz assim: Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Fiel seja vocês até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Esse texto é escrito dentro do contexto de uma das igrejas do Apocalipse. Mas, na verdade, quando nós falamos sobre perseguições, provações, desafios, este é um assunto que é referente a todas as eras, inclusive a igreja de Laodiceia, que é a nossa. Mateus capítulo 10, verso 18 e 19 diz assim: Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto como o que vão falar, porque naquela hora lhes será concedido por meio do Espírito Santo o que vocês deveriam dizer. Então esse texto fala para nós que a perseguição, ela sempre aconteceria para aqueles que estavam dispostos a serem fiéis a Deus. Podemos tirar aqui então aquela ideia equivocada de algumas pessoas de que aqueles que servem a Deus não sofrerão dificuldades, terão uma vida de proteção total, serão 100% isentos dos desafios. Mas a própria Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Deus venceu o mundo para nos resgatar e nos dar o poder para também vencermos. Então quero começar dizendo para vocês, meus queridos irmãos, que todos nós podemos sim vencer os desafios e as provações que passamos. Olhemos, por exemplo, para o passado, olhemos para aqueles que são os pioneiros da nossa fé, os primeiros cristãos, também chamados de apóstolos ou até os pais da igreja. Quão perseguidos foram este grupo? Pessoas que se mantiveram fiéis a Deus, mas que não desistiram diante dos desafios e das lutas que eles tinham para enfrentar. Queria citar aqui, por exemplo, alguns exemplos como os próprios personagens da Bíblia. Davi foi um grande homem de Deus, mas que foi perseguido por Saul. Poderíamos falar de José, que foi uma pessoa fiel a Deus, mas que, por conta da esposa de Potifar, foi colocado na prisão. Posso citar aqui também o caso de Jeremias, que tentaram impedi-lo de pregar o evangelho, mas ele não desistiu, mas por isso ele acabou sendo também levado como prisioneiro, atirado em um poço. Posso aqui falar também de Estevão, que foi apedrejado, simplesmente porque não quis retroceder diante da verdade que conhecia. Posso falar de Paulo, posso falar de Pedro, posso falar do próprio João mesmo, que escreveu o Apocalipse, que foi colocado na ilha de Patmos por conta da fidelidade à palavra de Deus. Quando eu pego o livro Atos dos Apóstolos, e também poderia citar aqui novamente o livro O Grande Conflito, que é o livro base do nosso estudo, nós vemos diversos momentos que batalhas aconteciam pela vida de pessoas, mas pessoas fiéis se mantiveram firmes em sua fé e crença, e por isso eles não desistiram e foram fiéis até o fim de sua vida. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Sobre a mais cruel perseguição da história, testemunhas se mantiveram firmes na sua fé e crença, não desistindo diante dos problemas que tinham que enfrentar. A fé deles não era condicionada às circunstâncias. E a pergunta então que eu gostaria de fazer para que nós reflitamos hoje: será que a nossa fé, ela tem sido condicional? Será que a nossa fé, ela só é firmada quando as coisas estão bem ou quando eu tenho indícios de que tudo vai dar certo? Mas e quando o sol não aparecer?
E quando aquele texto que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, mas parece que essa noite dura uma eternidade, nós ainda assim manteremos nossa fé? Sabe, queridos, essas testemunhas conservaram sua fé de forma incontaminada, uma fé integral, uma fé tão forte em Cristo Jesus que nada era capaz de abalar a fé que eles tinham. Só que quantas vezes a nossa fé é abalada por tão pouquinho? Quantas vezes nós deixamos que a nossa fé seja influenciada, impactada, moldada, transformada por coisas corriqueiras do dia a dia? O dinheiro acaba, a fé acaba. O relacionamento acaba, então a fé acaba. Discutir com um irmão, a fé acaba. Estou com um problema no meu trabalho, a fé acaba. Queridos, essas pessoas estavam dispostas a serem fiéis, custe o que custar. Que nós também tenhamos esta fé. Olhemos para estes homens e observemos como a palavra deles eram pronunciadas com fé, com firmeza, com intrepidez. Foi através da fé, da paciência e da esperança, eles se encorajavam uns aos outros a não desistirem, a se manterem firmes no caminho. Assim também devemos ser nós, hoje, buscando o poder do céu. Deus quer nos dar a vitória, mas precisamos colocar a fé no lugar certo, da forma certa. Provações e perseguição para aqueles homens eram apenas maneiras de levá-los para mais perto de seu descanso e de sua recompensa. Ou seja, a provação, o desafio, a luta que eles passavam não era nada mais ou nada menos do que simplesmente mostrar a convicção que eles tinham, que eles não estavam vivendo para este mundo, mas almejando o mundo por vir. E nós? O que as provações dizem a nosso respeito? Quem temos sido diante das lutas que enfrentamos? Quando as portas não se abrem, quando o calabouço chega, quando o frio da cela parece gelar até a alma. Quem nós somos nessas horas? Quem eu sou diante de tantos desafios? Às vezes nós não precisamos nem ser provados para abandonar a fé. Que Deus tenha misericórdia de mim. E também tenha misericórdia de você. Que Deus nos ajude hoje e sempre a sermos inabaláveis, a sermos incontamináveis. A integridade cristã, ela precisa ser revelada em nossa vida, queridos. Deus precisa ver em nós cristãos autênticos e verdadeiros. A integridade cristã, ela precisa ser buscada diariamente. Por isso, amado, eu queria pedir, por favor, oremos e oremos mais, para que Deus não deixe que nossa vida se contamine por nada de mal nessa vida. Às vezes nós queremos viver um cristianismo, muito simples, no sentido de fazer apenas o mínimo necessário. Eu ouvi esses dias atrás um vídeo que me chamou muita atenção. Imagine para aqueles que são casados. Imagine que a sua esposa chega para você e fala assim: amor, lava a louça para mim? E você então responde: amor, mas isso aqui é coisa para divórcio? Se eu não lavar, vai ser motivo de divórcio? Não, claro que não. Então eu não vou fazer. Amor, lava a roupa para mim? Mas é coisa para divórcio? Não, então eu não vou fazer. Amor, você pode ir no mercado comprar as coisas para mim, por favor?
Mas se eu não for, é motivo para divórcio? Não, não é. Ah, então eu não vou fazer. Às vezes, o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Nós só fazemos o mínimo necessário. Mas vamos ser sinceros, que relacionamento vai durar quando a outra pessoa não está disposta a fazer nada pelo outro. Simplesmente porque não seria um motivo para divórcio. Então, já que eu não vou me divorciar por esse motivo, então eu não vou fazer. Você percebeu que com Cristo é a mesma coisa? Ah, isso aqui é ponto de salvação? Ah, não é. Ah, então eu não vou fazer. Isso aqui é ponto de salvação? Também não é. Ah, então não tem por que eu me preocupar com isso. Você acha até onde que vai esse relacionamento com Deus? A questão não é o que me salva ou me deixa de salvar, mas é a alegria de viver uma vida íntegra ao lado daquele que me salvou. É estar disposto a todo instante, a cada segundo, viver para buscá-lo como se a minha vida dependesse disso, e de fato depende. Só que às vezes parece que Deus é apenas uma gaveta do meu guarda-roupa, que eu abro de vez em quando, visto ele, mas logo depois eu troco de roupa. Ninguém será levado para o alto sem um árduo e perseverante esforço em favor a si mesmo. Querido, ninguém vai poder salvar você, a não ser Cristo Jesus. Mas essa salvação depende de você aceitá-lo como seu Salvador. E aceitá-lo como seu Salvador é estar disposto a viver uma vida ao lado do Senhor Jesus. Querido, por melhor que o pastor seja, ou por pior que ele seja, ele não pode te salvar e nem te fazer perder. Porque a salvação sempre vai ser uma escolha pessoal. Você não escolhe por ninguém. Mesmo se Enoque, que foi transladado por Deus, estivesse aqui hoje, os filhos de Enoque não poderiam ser salvos pela vida de Enoque. Por isso eu quero dizer, querido, que nós não podemos colocar a nossa fé ou acharmos que, porque a minha família, porque os meus pais, querido, é você. É você que tem que tomar a sua decisão de entregar a sua vida diariamente a Jesus. Porque amanhã faltará pouco tempo. E de que lado você quer estar quando Jesus voltar? Integridade. É preciso resistir. É preciso lutar. É preciso lutar contra os nossos próprios interesses e vontades. O próprio Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Porque os meus desejos naturais serão sempre para fazer o que é ruim. Mas louvado seja Deus pela misericórdia do Senhor, que é Ele que coloca no seu coração tanto o querer quanto o efetuar. Por isso hoje queremos, amado, louvar o nome de Deus, porque Deus é a solução para o nosso problema. Infelizmente, queridos, a igreja, eu não digo a igreja adventista, mas a religiosidade como um todo, hoje em dia, na modernidade em que vivemos, está cada vez indo de mal a pior. As pessoas buscando apenas seus gostos e desejos. Seria bom para a igreja hoje viver o mundo da mesma forma como os antigos viviam, nos mesmos princípios, tendo a Bíblia, a palavra de Deus, como a solidez da sua fé. Por isso, eles não negociavam a sua fé. E hoje também nós não podemos negociar a nossa, porque quando Jesus voltar, Ele não vai perguntar: olha, quem aqui foi um pouco cristão? Quem aqui foi um pouco fiel? Ou me entrego por completo, ou nada mais vai adiantar. Querido, esse é um ano para nós buscarmos uma transformação plena. Poder do Espírito. Precisamos que Jesus entre em nossa vida, faça morada em nosso coração e nos capacite diariamente
para esse encontro especial com o nosso Salvador. Há uma alarmante diferença em relação às doutrinas que são as colunas da fé cristã. Satanás ganha terreno, porque a opinião de que, no fim das contas, a lei de Deus ela não é tão vital e tão importante assim. Quantas pessoas se dizem cristãs, mas não estão dispostas a mudarem de vida. Não estão dispostas a se entregarem por completo a Deus e a guardarem os seus mandamentos, obedecerem às suas leis e serem fiéis à sua palavra. Queridos, precisamos nos entregar por completo ao Senhor Jesus Cristo. O Salvador se identificou com nossas necessidades. Olhe para Jesus. Jesus sofreu como nós, lutou como nós, teve provações como nós. E o que ele fez? Ele dobrava os seus joelhos e buscava o poder do céu. E aqui está o exemplo para nós. Precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar: Deus, derrama o seu poder e me dê forças para vencer as provações que eu passo dia a dia. Eu quero ser fiel ao Senhor. Me ajude, Deus. Se o próprio Jesus Cristo, o Salvador, precisou orar, imagine nós. Se o próprio Cristo, em sua humanidade, fez da oração uma necessidade e um privilégio, não há respiração se não houver oração para o cristão. Se eu e você não orarmos, queridos, buscando o poder do céu, se nós não vivermos uma vida de consagração diária, o resto será apenas ilusão. Por isso, eu queria finalizar a nossa reflexão de hoje clamando a Deus para que Deus coloque no seu coração o desejo de ser fiel em todas as áreas da sua vida. Que Deus nos ajude, querido, a buscá-lo por completo, a sermos fiéis diante das tentações que Satanás colocará. Às vezes é um namorado, às vezes é um programa de televisão, às vezes é algo que eu faço que parece inofensivo, mas que no final é o que estará me levando para o outro lado aos poucos. Precisamos, amados, ser como eram as pessoas do passado. Fidelidade completa. Que a minha fidelidade, ao ser provada, que eu possa demonstrar que de fato eu sou de Jesus. Que você, quando passar por provações, mostre que de fato o seu coração está com Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, porque nós temos diversos exemplos na Tua Palavra. Profetas, outros que não eram profetas, o próprio Jesus. Depois vemos na história pessoas que se mantiveram fiéis ao Senhor até o fim de sua vida. Custasse o que custou, eles nunca iriam desistir da fé. Pai, nos ajude a também termos essa fé inabalável, demonstrarmos essa fidelidade ao Senhor, revelando que de fato o nosso coração é de Jesus. Por favor, Senhor, nós queremos até o fim de nossa vida permanecer ao Teu lado. Que a Tua bênção seja com a nossa igreja, com os nossos irmãos e amigos. E que o Teu Espírito nos dê poder e força para sermos fiéis e fiéis até o fim. Porque todos nós aqui desejamos estar preparados para a vitória. Em nome de Jesus que nós te oramos, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Te dê muita força e fidelidade. Jesus logo voltará. Por fim, eu finalizo com um texto. Apocalipse, capítulo 20. A palavra do Senhor diz assim:
O verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar. Quem eram estes? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Estes viverão e reinarão com Cristo 1000 anos. Aqueles que estiveram dispostos a morrerem por Cristo, serão esses que viverão com Ele. Tenha essa fidelidade, querido. Que Deus te abençoe. E amanhã nós estaremos juntos para mais um momento especial de oração. Que Deus te guarde, que Deus te proteja e te abençoe.